Bom dia. Bom dia. Como estamos? Tudo bem com vocês? Essa semana eu não vi vocês ainda, estava todo mundo de férias. Que música é essa, Marcela, que você está passando aí, minha filha? É o hino da República do Brasil. Alguém já ouviu esse hino? Já cantou esse hino alguma vez? Liguem as câmeras aí, vão. Hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e os seus primeiros anos da nossa jovem República. Aí eu trouxe um pedacinho do trecho do hino, porque uma vez a gente estava conversando sobre esse negócio de hino, né? Ano passado a gente falou do hino da independência. Eu acho que da República eles também não conhecem, né? O hino da República do Brasil, ele é longo, não vai dar tempo de passar todo. Mas ele faz uma referência a Tiradentes e tem um trecho que fala liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, né? E em 1989, a Imperatriz Leopoldinense, Escola de Samba Carioca, em comemoração aos 100 anos da República Brasileira, fez um samba-enredo com esse tema, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E a letra, que já não serve para o nosso tempo, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho dessa letra de 1989, foi a campeã do Carnaval, né? E é um samba-enredo inesquecível, porque o refrão dele é inesquecível, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Olha que bonito, isso é lindo, né? Só que aí quando você vai analisar o texto, né, a canção por completo, você vê que homenageia Duque de Caxias, homenageia a Princesa Isabel, né? Fala da decadência da nossa monarquia de uma forma ainda exaltar algumas figuras. E hoje, né, 131 anos depois, ano passado a nossa república fez 130 anos, agora em novembro fará 131 anos,
hoje a gente já relê esse momento da história de outra forma, né? Não exaltando, por exemplo, a figura da princesa Isabel como a redentora, como o próprio samba enredo cita, né? Duque de Caxias como patrono. Então, eu vou convidar vocês depois, né, quando tiverem tempo, para dar uma lida e interpretar esse samba enredo. Samba enredo da Imperatriz Leopoldinense de 1989. Marcela, por que isso? O carnaval tem sido, sempre foi, na verdade, né? Mas nos últimos 5 anos, o carnaval tem... os carnavalescos têm usado esse momento para a reflexão de várias coisas na nossa sociedade, né? Esse ano não foi diferente, né? O samba enredo da Mangueira mesmo provocou um rebuliço danado nos críticos, principalmente por questões religiosas, né? O carnaval carioca, principalmente, é um espaço de reivindicação, é um espaço de manifestação sobre aquilo que a gente está enxergando, politicamente falando, né? E manifestações da nossa sociedade também. E por várias vezes isso aconteceu. Então, pode sim cair uma letra de uma canção, de um samba enredo, principalmente desses últimos anos, né? Não só no Enem, mas nos vestibulares que vocês também terão. Vocês devem estar acompanhando aí que a Unicamp desistiu de usar o Enem, e a Unicamp é uma universidade que usa muito letras de canções, textos, obras de arte, e explora bastante a história do Brasil em suas provas, né? Já é tradicional, a organizadora da Olimpíada de História, então eles têm essa prática há um bom tempo. E, assim, conselho de mãe, partindo do princípio do que foi o último Enem, eu acho que vocês deveriam sim se inscrever em vestibulares estaduais, né? Porque é uma caixinha de surpresa, fugiu totalmente daquilo que a gente está acostumado com muitos anos de Enem. Bom dia novamente, né? Hoje nós vamos trabalhar a aula 14 de Brasil, página 83, o processo de formação da Primeira República. Então vamos lá, vou abrir um material que nós vamos revisar, né? Porque estudamos isso ano passado. Livro 4, né, Marcela? Isso, livro 4. Eu falei para vocês que o hino da Proclamação da República, ele faz uma homenagem a Tiradentes, né, como o símbolo. Nós trabalhamos isso ano passado, eu não sei se vocês estão recordando, quando nós falamos da construção da República, da necessidade de se criar um herói brasileiro, né, e daquela imagem construída de Tiradentes durante este período. Quando nós falamos da proclamação da República no Brasil, nós vamos falar das consequências de um período de grande crise política, baseada em algumas questões, né? A nossa última aula nós falamos sobre isso, nossa última aula de Brasil. Então, teve a questão militar, que se intensificou após a Guerra do Paraguai, os militares queriam participação política, os militares queriam segurança dentro da ordem, no ponto de vista salarial também. Eles queriam deixar de procurar, né, de serem responsáveis pela prisão de escravos fugidos, várias questões que eles questionavam há um bom tempo e que provocou o rompimento com a monarquia. Falamos da questão religiosa, né, quando Dom Pedro II usou o beneplácito e o padroado para poder bater de frente com uma bula papal que proibia a participação de maçons nas cerimônias católicas, né? Nós falamos sobre isso. A questão abolicionista, que foi o principal ponto aqui, porque a questão abolicionista, ela é considerada aí o tiro no pé da monarquia. Um ano depois da abolição veio a proclamação da República, que foi articulada por militares e fazendeiros, né? Cada um, obviamente, aí priorizando os seus interesses. Por isso que quando nós falamos de República Velha,
esse momento entre 1889 e 1930, nós vamos dividir em duas fases, ok? A República da Espada e a República Oligárquica. Essa primeira aula, a aula 14, ela é exclusivamente sobre a República da Espada. Quando eu falo de república, vem na sua cabeça o significado original dessa palavra, né? Respublican, coisa de todos. O hino da República, quando ele fala liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, ele mostra que se abre as asas, todos seriam acolhidos por este momento histórico, né? Que seria agora um momento de busca por igualdade, por quebra de paradigmas, por diminuição de abismos, né? Só que não é bem isso que nós vamos enxergar. Até porque o movimento, quando acontece, ele não abraça todos os grupos. A República nasce sem a participação da maior parte da sociedade. Na verdade, é um movimento articulado fortemente dentro do Rio de Janeiro, né? E por militares e intelectuais, alguns grupos de intelectuais e fazendeiros. Não era um movimento de massa, não foi um movimento que foi para a rua pedir a proclamação da República, né? Por isso que usa-se o termo bestializados, que nós já falamos algumas vezes aqui, né? Por que bestializado? Porque não sabia exatamente o que ia acontecer. Dormiram com o rei, acordaram em uma república, e qual era o significado disso? E aí, quando eu vou lá ler a história, principalmente desses livros mais populares, né, como são do Laurentino Gomes, que fez a trilogia 1808, 1822, 1889, numa linguagem bem simples, né, nos parece que tudo o que aconteceu foi planejado, contudo, não foi articulado de forma a atender às necessidades dos grupos que fizeram. Então, quando essa república foi proclamada, existiam três formas diferentes, três pensamentos diferentes de como ela deveria ser, tá? Então, nós vamos falar desses três modelos de república, esses três grupos que tinham diferentes olhares de como seria a república. Tá? Nós estamos no finalzinho do século XIX, 1889, e aí eu preciso lembrar que esse momento era o momento dos debates das ideologias que nós estudamos lá atrás, né? O primeiro modelo apresentado, obviamente, pelos militares que encabeçaram o processo, seria um modelo de uma república positivista. O que seria uma república positivista? Uma república que priorizasse a centralização política, né? A técnica, centralização política nas mãos dos militares, né? E foi o que primeiro foi colocado em prática no Brasil, contudo durou pouco tempo, 5 anos, entre 1889, do dia da proclamação, finalzinho do ano, né, 15 de novembro, até 1894. E foi em cima dessa visão positivista que a primeira Constituição republicana também foi articulada, tá? O segundo modelo, a segunda proposta, seria de uma república liberal. Essa república liberal era a teoria que os fazendeiros, que as oligarquias simpatizavam. Porque o ideal desses fazendeiros, o desejo principal deles, era uma autonomia maior no seu território. No sistema provincial, isso não funcionaria muito bem, porque as províncias não possuem poderes legislativo e executivo a nível municipal e estadual. No sistema provincial, o poder é mais centralizado. Então, o que eles queriam com a República Liberal? A implantação do federalismo descentralizado, o que nós vivemos hoje, tá? Com grande autonomia para os estados. Foi o que durou mais tempo na República Velha, de 1894 até 1930, porém, na prática, foi muito diferente da teoria, né? Porque na prática
os fazendeiros, os coronéis, exerciam o poder na região em que viviam e impediam que a república fosse colocada em prática de forma real, porque utilizavam práticas eleitoreiras corruptas, como curral eleitoral, degola, voto de cabresto, que nós vamos falar em sequência, tá? E o terceiro modelo aqui, que não foi colocado em prática, né, era de uma república jacobina. Automaticamente vai vir na sua cabeça o conceito jacobino da Revolução Francesa. Então, o que seria a república jacobina? Um rompimento mais radical com as heranças monárquicas, né? A formação de uma república com participação e força popular, né? Que tivesse medidas de alcance a todos os membros da sociedade, e não o grupo A, o grupo B, como foi citado anteriormente, né? Foi aí um desejo muito grande das classes trabalhadoras, principalmente dos grandes centros da época, né, do Rio de Janeiro. É uma tendência que cresce nos movimentos de reivindicação do início do século XX, principalmente ali na segunda década, né, onde as greves vão acontecer, onde o movimento operário vai se fortalecer no Brasil, mas na prática não foi colocado, né? Era um desejo, era um projeto que não saiu, assim, na prática não foi implantado, ok? Alguma dúvida até aqui, terceiro ano? Posso continuar? Quem está entrando depois, por favor, coloca o nome, a presença aí no chat, tá? Eu vou continuar falando um pouquinho do que aconteceu depois da proclamação, né? Nós sabemos que essa proclamação foi feita por militares, encabeçada por esse homem aí, Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente, governou no Rio de Janeiro, no final do século XIX, num momento complicado, porque nós ainda tínhamos uma Constituição que era de 1824, e essa Constituição de 1824 ela não servia para este momento, ela não servia para o primeiro momento após a proclamação da República. Então, ele vai governar através de decretos, né? Tentando, de forma mais rápida, porque uma Constituição não se constrói de um dia para o outro, né? Tentando de forma mais rápida romper com as raízes da monarquia no nosso país. Então, Deodoro governa de 1889 a 1891, né? Nesse período, então, ele, através de decreto, faz algumas coisas, enquanto a Constituição estava sendo construída, ok? Primeiro, ele cancela as instituições imperiais, né, provocando aí a saída de muitos membros da corte que voltam junto com a família real, logo depois, obviamente, né, para Portugal. Separa a igreja do Estado, e para isso ele cria instituições civis, como cartório, para poder registro de casamento, por exemplo, que era uma documentação emitida pela igreja, tá? Ele cria um processo de grande naturalização. O que foi isso? Foi o registro e autorização dos imigrantes que estavam aqui, para que aqui permanecessem de forma legal, tá? E também convoca as eleições para a Assembleia Constituinte. Porque a Assembleia Imperial, ela tinha o Senado vitalício, aquela questão toda. Como todas as instituições imperiais foram suspensas, o que ele vai fazer aqui? Ele vai convocar uma nova Assembleia Constituinte, uma eleição para que as pessoas que fossem construir a nossa nova Constituição fossem eleitas, tá? Economicamente, ele exerceu uma parceria com Rui Barbosa, o escritor Rui Barbosa, né, que era ministro dele da Fazenda na época, ministro da Economia, e o Rui Barbosa ele cria um projeto chamado Política do Encilhamento. A ideia de Rui Barbosa era dar uma acelerada na industrialização no Brasil, buscando, né, autonomia no processo produtivo. Para isso, ele
desenvolveu a ideia de emissão monetária, de papel moeda, para poder financiar tudo isso, emprestar dinheiro e tal. Só que não deu certo, né? Acabou trazendo uma crise econômica para o Brasil, especulação financeira, o mercado internacional sobre o que estava acontecendo aqui. Lembrando que o que estava acontecendo aqui no finalzinho do século XIX era diferente do que estava acontecendo em todo o resto do continente americano. E a gente precisa lembrar disso, né? Porque o Brasil foi o único país que adotou uma monarquia. E essa monarquia durou 60 e poucos anos, né? 70 anos, de 82, de 1822 até 1889. Então, foi uma monarquia longa, com uma constituição bem autoritária, né? Imposta. Então, o mundo estava assistindo esse nosso momento com certas restrições. O que eles vão fazer agora? Já que é uma república de militares, né? E aí, em 2 anos, é construída a nossa nova Constituição. Eu já falei isso com vocês algumas vezes, mas não custa nada repetir, até porque temos alunos novos na turma, né? Quando a gente vai estudar história, geralmente é orientado a dividir a história por períodos. A história do Brasil, como é que eu vou estudar? Pré-colonial, colônia, período joanino, período imperial, República Velha, Era Vargas, ditadura e redemocratização. É mais fácil, né? Você pode fazer assim também. Mas eu gosto muito de pautar os estudos em cima dos aspectos constitucionais, né? Como falamos no início da aula, a nossa república ela é muito jovem. Ela só tem 131 anos. Marcela, pelo amor de Deus, 131 anos é muito tempo. Sim, para uma pessoa viver. Para a construção de uma república, não. A nossa república é jovem. E essa república jovem, ela passou por vários processos constitucionais. E cada um deles trouxe um modelo diferente, um olhar diferente sobre o momento, sobre a política. Então, até aqui, nós tínhamos falado de 2 constituições. A de 1823, que durou uma noite, né? A Noite da Agonia. A de 1824, que é a que dura até 1890. E agora? Agora nós vamos passar por um processo tumultuado constitucionalmente. Só que cada um deles vai fazer com que você compreenda de forma profunda o momento histórico. Essa é a primeira Constituição republicana, a de 1891. Depois nós vamos ter a de 1934, na Era Vargas, a de 37, também na Era Vargas, a de 46, com Dutra, depois a de 67 e depois a de 1988. Então, precisa aqui compreender que, além de uma fragilidade no processo histórico, existem posturas diferentes. Nós tivemos vários formatos de república. A primeira república, a que aprova essa Constituição, é uma república de caráter positivista, que vai migrar com um caráter liberal, porém privilegiando as oligarquias, ok? Vamos falar um pouquinho das características dessa primeira Constituição, a de 1891, né? Primeiro, o Brasil deixa de ser uma província, de ser dividido em províncias e passa a ser uma república federativa. Então, os estados tinham autonomia, tinham seus governadores, suas assembleias, divididos em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Depois do legislativo aqui, tem a palavra bicameral. Bicameral quer dizer que é dividido em 2 casas. É assim até hoje, né? Lá em Brasília nós temos 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Por isso, bicameral, ok? O voto universal masculino, excluindo-se mulheres, no momento em que a maioridade era 21 anos no Brasil, ok? Olha lá. Analfabetos não podiam votar, mendigos também não, padres e soldados de baixa patente também não. Ué, por quê? Os padres, pela questão de rompimento do Estado com a igreja, né? E os soldados de baixa patente? Também que não participaram do processo, né? Então,
você percebe aqui, se eu vou excluir as mulheres, eu já estou excluindo a metade da população ativa, né? Depois eu vou excluir os analfabetos. Numa época que o Brasil tinha um índice enorme de analfabetos, né? Mendigos, padres e soldados, essa república já nasce excluindo a maior parte da população, né? Mostra também aí, né, a nossa herança patriarcal, que vai aparecer em outros momentos aqui também. O voto era aberto, as eleições eram diretas, né? Só que a primeira eleição, a eleição de Deodoro da Fonseca, foi na Assembleia Constituinte. Não foi uma eleição do povo, o povo que elegeu, né? Foi a Assembleia Constituinte, para que ele continuasse presidente do Brasil, ok? Aqui a nossa primeira bandeira, que não durou muito tempo, extremamente criativa, né? Acho que nós falamos disso ano passado. A bandeira que nós temos atualmente foi construída logo depois dessa, daí não durou nem uma semana, e ordem e progresso é uma das imagens, é o que narra bem esse momento positivista, né? É uma frase positivista, ordem e progresso, aquela que está no centro da nossa bandeira. Então, vamos lá. A fase constitucional, como que Deodoro se comportou, né? Primeira coisa, Deodoro queria um governo cada vez mais centralizado, então, burocrático. Ele era avesso à ideia de democracia e de participação de vários grupos dentro do processo republicano. Olha que coisa louca, né? Como a república era menina, era um bebê, é óbvio que ele iria enfrentar uma resistência muito grande. E foi isso que aconteceu. Ele enfrentou uma resistência muito grande e essa resistência veio dos homens poderosos que tinham grana, que representavam aí, né, a agricultura no Brasil. Então, esses homens queriam autonomia, queriam um processo menos burocrático. E é o que acontece a partir da aprovação da Constituição, é uma pressão muito grande para que ele diminuísse as rédeas, né? Esses conflitos entre ele e os grupos opositores fizeram com que, em 1891, ele fechasse o Congresso Nacional e decretasse estado de sítio. Que postura é essa? Se eu fecho o Congresso Nacional e decreto estado de sítio, estou adotando o quê? Vamos lá, eu quero ouvir a resposta. Se eu fecho o Congresso Nacional e decreto estado de sítio, o que eu estou fazendo? Estou estabelecendo uma ditadura, né? E aí os grupos de oposição a ele se unem, né? Os cafeicultores, grupos do exército, operários vão se unir, né? Contra Deodoro da Fonseca. E é aí que ele não aguenta a pressão, também já era um senhor de bastante idade, né? Ele não aguenta a pressão e renuncia, ok? Quando ele renuncia, quem assume o poder é o seu vice, né? O senhor Marechal Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, né? Era um homem muito direto, duro, né? Logo de cara precisava reorganizar as coisas. A República... Vocês estão conseguindo me ouvir? Me dá um sinal, por favor. Tá conseguindo, Camille? Obrigada. Porque para mim aqui está parecendo que a internet está falhando. E aí, quando ele começa a governar, ele precisava reorganizar as coisas, né? E para isso ele foi bem duro, bem enérgico, né? No Rio de Janeiro, as suas primeiras ações foram percebidas de forma rápida, porque ele adotou no Rio de Janeiro medidas populares, olha lá, como a redução de aluguéis, a construção de casas populares,
né? Começou a destruição dos cortiços, que lá na frente, né, na revolta da vacina, vai ser intensificado. Eliminou o imposto sobre a carne, para que a carne, né, fosse mais acessível. Porém, ele vai enfrentar oposições políticas também, né? Que ocorreram no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Então, durante o período do governo dele, foi um período curto, ele vai viver ali dois movimentos pesados dentro do Exército, com teor, né, com força política. A primeira foi a Revolução Federalista. Ela acontece no Rio Grande do Sul entre 93 e 95, no finalzinho aí do século XIX. Eram dois grupos de oposição política, né? O grupo do Júlio Castilho, que era um grupo de base militar que defendia a República Positivista, porém eles defendiam essa república ultracentralizadora. O que significa isso? Sem a participação de outros grupos da sociedade. Então, eles queriam um governo de caráter militar extremamente centralizador, uma ditadura, né? Enquanto o grupo do Gaspar Silveira Martins, que era chamado Maragatos, era defensor de uma autonomia muito grande. Floriano Peixoto, por sua vez, né, questiona as ações de Gaspar Silveira, porque dentro do grupo, assim, existia pessoas que eram ligadas às ideias monárquicas, né? Floriano, então, vai apoiar o Júlio Castilho. Essa revolta também pode ser encontrada nos livros, mas mais no Rio Grande do Sul também, como Revolução da Degola. E o Marechal consegue detê-la, tá? Obviamente, utilizando os instrumentos do Estado. O outro movimento é a Revolta Armada, de 1893. Novamente, a Marinha se opõe ao presidente, ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Floriano compra navios dos Estados Unidos e restringe os revoltosos, reprime os revoltosos. Os revoltosos da Armada chegaram a unir-se aos federalistas do Rio Grande do Sul. Ambos foram derrotados por Floriano Peixoto. Esses dois movimentos mostram que a construção da nossa república acabou por privilegiar alguns grupos, né? Neste primeiro momento, até 1895, 1894, os militares. Mas a ideia de república deles, ultracentralizadora, na prática, não atingiria, não daria participação aos membros da sociedade. Isso ficou claro tanto na Constituinte quanto nos resultados dessas revoltas, porque não houve diálogo, né? Foram revoltas que foram reprimidas pelo Estado. Um Estado que não buscou dialogar com esses grupos, que tinham aí tendências mais liberais, ok? Bom, deixa eu ver aqui se me faltou alguma coisa. Aqui na nossa aula 14, eu já falei basicamente de tudo que vocês estão acompanhando. Falei da política de encilhamento, falei do governo de Deodoro, falei de Floriano e agora da revolta federalista. A gente pode continuar, já que temos aqui 10 minutos, né? Dar uma aceleradinha aqui para a aula 15, que é a continuidade dessa aula, né? Já falando do momento oligárquico, porque esse primeiro capítulo aqui, o 14, ele é bem pequenininho mesmo. Eu deixei lá no Alunos Book, ontem, a leitura desse capítulo, analisando ali os principais pontos, depois vocês podem pegar esse material aí e grifar tudo certinho. É um conteúdo fácil, né? A gente só está revisando mesmo. Ano passado nós trabalhamos esse conteúdo bastante, né? Acho que foram 2 ou 3 semanas nos aprofundando nisso. Vamos lá, continuar a revisar então. Agora, já na página... Cadê? Agora já na página 89, ok? Bom,
Acaba o governo de Floriano Peixoto, as oligarquias, então, começam a articular uma eleição direta, e aí é nessa eleição direta, por questões um pouco que óbvias, né? Uma vez que os nossos coronéis tinham bastante influência no lugar que viviam, eles conseguem, então, eleger um presidente civil, dando início ao que nós chamamos de república oligárquica. Aí aqui já estamos em 1894, ok? Oligar quer dizer pequeno, quia, governo. Oligarquia é um governo de um pequeno grupo. Esses grupos, né, aqui neste momento, estão mais ligados a São Paulo e a Minas Gerais. E aí a gente vai recordar o que tanto falamos lá no capítulo do Segundo Reinado, né? Quem vai financiar as modificações que o Brasil vai viver no século XIX? Quem vai financiar, quem vai estar próximo da monarquia e vai fazer com que o Brasil viva um ciclo independente e forte como foi? Os cafeicultores, né? Então, aqui, os cafeicultores de São Paulo vão se unir aos produtores de leite de Minas Gerais e vão começar a influenciar e muito, né, a dar as cartas no Estado, formando com o tempo aqui uma estrutura que nós dividimos em 3 níveis. A política do café com leite, os governadores, política dos governadores e o coronelismo, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do que foi a política do café com leite, né? Porque quando eu falo assim, a política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, a impressão que passa para você é que todos os presidentes que nós tivemos até 1930 ou eram mineiros ou eram paulistas, e não é assim. O que vai acontecer aqui? Essas duas oligarquias, elas vão ditar as regras e vão escolher quem elas querem que sejam candidatos e quem elas querem que vice. Por hora, Minas Gerais indicava, outra hora São Paulo indicava, mas existia ali um diálogo entre esses grupos, né, de interesse. Enquanto isso acontecia, Minas Gerais e São Paulo crescendo, né, dentro dessa política, os outros estados, as outras federações com as suas pequenas oligarquias, ganhavam cargos de ministério dentro do Estado, a fim de manter essa ligação, como era o caso do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro, né? Era uma forma de estar ligado a esses grupos, mesmo que eles não tivessem grande expressão política, né? Dividiam cargos entre esses estados. Aí, o outro nível, o segundo nível, a nível estadual, vinha a política dos governadores, né? A política dos governadores foi uma prática mais durante o governo de Campos Salles, que depois foi crescendo. O que foi isso? Era uma forma de eleger nos estados governadores que não fossem de oposição ao governo federal, para facilitar as coisas para o governo federal. Então, quando isso, o acordo era de apoio mútuo entre os governos do estado e o governo federal. Quando isso não acontecia, era que se praticava a degola. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que era a degola, ok? E o coronelismo a nível municipal. Nós compreendemos que toda essa estrutura que eu expliquei para vocês aqui agora era mantida pelos coronéis. Porque, infelizmente, é assim que funciona em muitos lugares até hoje, né? Marcela, a gente não tem mais coronel. Com esse nome, realmente, a gente não tem mais, né? O Estado não distribui patente de coronel mais para ninguém, porque essa estrutura aqui foi formada durante o período regencial. Nós falamos lá atrás, né? Essa distribuição, assim, de patente. Hoje, para ser coronel, você tem que estar dentro do exército, estudar para caramba, tal. Mas existe aquela pessoa, aquele representante político que durante muito tempo manda dentro do município, né?
quando não é eleito, indica quem vai ser eleito. Isso é uma prática muito comum no Brasil, principalmente no interior, né? Então, quem são esses coronéis? Quem eram esses coronéis naquela época? Eram homens que tinham muito poder local e que muitas pessoas dependiam deles de certa forma, ou era empregado, ou em algum momento precisou e ele fez alguma coisa. Eram pessoas poderosas, que tinham seus capangas, que colocavam também medo, né, na população, porque tinha um poder muito grande. Então, esses coronéis, eles mantinham essa estrutura, porque para eleger o presidente do Brasil, precisava da articulação dessa base, né? Essa base política, então, eram os coronéis. Olha lá. Poder local dos coronéis, nome pelo qual os latifundiários eram conhecidos, usavam seu prestígio pessoal para arregimentar votos em troca de financiamentos de obras e infraestrutura com barganha política. Como barganha política. Não é só obras, né? Por exemplo, se fosse de grande expressão o voto na região do coronel A ou B, ele mandava o filho dele para participar, para ter algum cargo do governo federal também, né? Sem falar que essa proximidade também era uma questão de prestígio, né, para eles. Quanto maior o curral eleitoral, ou seja, número de eleitores, maior era o poder desse coronel, tanto na região que ele vivia, quanto na influência dele junto ao governo estadual e federal. Tá? E para manter tudo isso, para manter toda essa estrutura, eram utilizadas essas práticas aqui que nós chamamos de fraudes eleitoreiras, né? Que infelizmente precisamos reconhecer que ainda existem, né? Primeiro, o clientelismo, que é a prática mais comum, né? Que é a troca de votos por favores. Não que o político precisa fazer esses favores o resto da vida, mas uma vez ele fez, ele planta sementinha naquela família ali, e aquela família, num sentimento de gratidão, perpetua esse voto, independente se esse político fez ou não o trabalho dele da forma como deveria ser feito. Porque quando eu precisei, ele fez a minha ligadura, ele conseguiu a vaga para o meu filho no hospital lá em Vitória, né? Isso também, gente, é fruto de uma carência política do brasileiro. O brasileiro é muito carente, né? A gente já falou sobre isso. Às vezes a pessoa vota no outro porque deu carona para ir do Canivete até o HGL, né? Existe essa carência. E outra coisa, o brasileiro não enxerga o político como um funcionário público. O brasileiro enxerga o político como alguém acima dele. Ninguém percebe que o político está ali para trabalhar porque é pago por você que está trabalhando. Eles enxergam o político como um ser superior a ele. Então, o fato de dar um bom dia simplesmente, de perguntar como está seu filho, pegar seu filho no colo, isso já é uma coisa que aproxima e provoca esse movimento que nós chamamos de clientelismo. Tá? O voto de cabresto, que é a partir de indicação pessoal, o coronel fala, você vai votar em fulano, tá? Em fulano você tem que votar, e acabou. A manipulação dos votos era muito comum na época, principalmente quem já morreu votar, né? E a degola. A degola era o seguinte, se fosse eleito alguém contrário ao desejo do coronel, ele indicava erro na contagem ou algum ato de corrupção e não permitia que essa pessoa fosse titulada. Então, ela era degolada, ela era tirada do processo, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos analisar algumas imagens sobre esse período, alguns poemas, alguns textos sobre esse período também, tá? Porque agora já está dando nossa horinha aqui. Eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida. Ninguém ligou a câmera hoje, só 15 pessoas na aula. Alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Não. Não? Então, olha só. Aula 14 e 15, vocês lerão, irão grifar, atentos nas expectativas de aprendizagem, o que você precisa saber em cada um desses capítulos. Na próxima aula, a gente continua, ok?
Beijinho, tô morrendo de saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus.